Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nós vamos hoje completar o caso clínico número 1, né? E a gente tem nas próximas 3 semanas para falar do caso clínico número 2 e na terceira semana tem a nossa avaliação através do Google Forms, como eu já comentei com vocês anteriormente. Antes de eu compartilhar a tela e falar com vocês, mostrar o caso, eu queria fazer um comentário sobre a tristeza, né, de nós termos perdido o professor Guarichi, né, nessa semana anterior aí que passou. Uma perda muito grande para todos nós, para o meio médico, né, o Dr. Guarichi é um colega, um excelente cirurgião, foi um excelente cirurgião, um exemplo, né. Eu trabalhei com ele uma época da minha vida, aliás, 2 momentos da minha vida eu convivi com o Guarichi. Ele tinha um pouco mais de tempo de formado do que eu. E quando eu fiz residência médica em 78, ele tinha, no Hospital Cardoso Fontes, no Hospital do INAMPS, né, de clínica médica, ele era staff da cirurgia geral. E a gente dava plantão junto ali. Então eu conheci o Guarichi ali, né, atuando como cirurgião de plantão, resolvendo N problemas, né, e eu fazendo a minha residência médica. Então ali naquele momento eu já conheci, digamos assim, a capacidade, né, a inteligência, a boa vontade, o caráter, né, tá sempre pronto para resolver as coisas da cirurgia. Em outra época da minha vida, já muito tempo depois, eu como médico da aeronáutica, onde eu trabalhei a minha vida inteira, eu tive a oportunidade de novamente encontrar com o Guarichi profissionalmente, quando ele foi convidado para ser sênior ali do Serviço de Cirurgia Geral do HFAG. Eu fiquei, ainda estou na UTI, né, esse tempo todo lá, atualmente mais como coordenador para discussão de casos, mas aí o Guarichi chegou no hospital para ser o sênior da cirurgia geral, ensinou ali muita gente, as cirurgias maiores era ele que fazia, e ali do contato com o meio da aeronáutica, teve contato com aviadores também, e aí teve um pouco maior de proximidade como é que os aviadores funcionam, como é que o piloto de avião funciona, né? Aquela questão de checar tudo, fazer checklist, ele acabou trazendo aquele conceito de segurança, de checar tudo, né? Ter checklist, os processos todos serem feitos com qualidade de segurança, transportando para a clínica, para a medicina, digamos assim, gostou do tema e passou a dar palestras sobre segurança e qualidade, segurança do paciente, né, na atividade médica, né, transportando isso para como mimetizasse o trabalho do piloto como o trabalho do médico, né. Passou a ser uma referência nesse assunto e acabou sendo convidado para ser professor da universidade, exatamente para dar a disciplina de segurança do paciente, que era um item que ele se dedicava bastante. Então, eu quero prestar a minha homenagem ao Guarichi, né? Vocês também estavam tendo aula com ele. Nós, na verdade, dividimos essa disciplina, né, de raciocínio clínico e segurança do paciente. Dizer que é uma perda assim imensa que todos nós tivemos aí com a perda do professor Guarichi, né? Então, faço questão de falar isso porque eu o conheci pessoalmente, trabalhei com ele, então eu tenho, digamos assim, que falar sobre isso diante da sua qualidade, da sua dedicação como médico e também como palestrante, como professor. Bom, dito isso, eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa dar continuidade aí ao caso de onde a gente vai discutir hoje e terminá-lo. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Vocês estão vendo o slide?
Aham, Então, sim. sim, Sim, professor. sim. Bom, muito bem. Então, nós já lemos uma parte desse caso, onde a gente discutiu pontos relacionados ali ao diagnóstico de diabetes, importância do diabetes, uso racional de drogas para tratamento do diabetes tipo 2, né? E ali, a partir do terceiro parágrafo, está colocado ali, na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa moderada ao fundo de olho e teste monofilamento 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos por milímetro cúbico, sem formas jovens, proteína C reativa de 129 miligramas por decilitro, um valor de referência menor do que 5 miligramas, velocidade de sedimentação VHS de 102 milímetros por hora, valor de referência menor do que 30, iniciado manejo para infecção de pé diabético, com desbridamento cirúrgico, coleta de secreção para cultura e antibioterapia empírica com ampicilina sulbactam por 14 dias, observando-se diminuição de sinais flogísticos locais com mais permanência de VHS elevado superior a 120 milímetros por hora. Realizado a radiografia do pé direito, a qual novamente não apresentou alterações. Devido à impressão clínica de osteomielite, reforçada pela presença de úlcera grande e VHS elevado, foi solicitado ressonância nuclear magnética do pé direito. O exame demonstrou no quinto pododáctilo hipossinal em T1 com brilho intenso após injeção do contraste na figura 2, além de hipersinal em T2, achados compatíveis com osteomielite. Deixa eu ver se está aqui. Tem a imagem aqui, não está aqui não, mas adiante eu mostro. Nesse momento, realizou-se novo desbridamento cirúrgico, estendendo-se a antibioterapia para 6 semanas. Cultura evidenciou esse Escherichia sensível à ampicilina sulbactam. Na quarta semana de tratamento, houve piora importante do aspecto da ferida, com aumento da necrose, presença de secreção purulenta esverdeada abundante. Optado por novo desbridamento cirúrgico, onde foi constatado lojas abaixo da musculatura extensora da perna, que se estendia até o joelho. Solicitado Doppler fluxometria do membro, que não constatou fluxo na artéria pediosa e diminuição significativa na artéria tibial posterior. Neste momento, a equipe cirúrgica indicou a amputação do membro a nível da coxa, que foi veementemente negado pelo paciente, corroborado pelos familiares que não autorizaram o procedimento. A equipe cirúrgica realizou desbridamento e curativo do membro. Durante a madrugada, o paciente apresentou episódio de hipotensão arterial não responsiva à reposição volêmica, sendo iniciado noradrenalina, apresentou piora progressiva do quadro, evoluindo com SARA, ciência respiratória, a despeito do tratamento, evoluiu para o óbito. Então, veja, o doente grave, várias medidas foram tomadas e o doente acabou evoluindo para o óbito, né? Aqui, esse slide já foi mostrado, como é que a gente, os critérios diagnósticos para diabetes mellitus, né? Avaliações de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, né? Aqui eu também já mostrei esse slide anteriormente, né? O diabetes mellitus tipo 2, né? Está associado a comorbidades, anormalidades metabólicas, como hipertensão, obesidade, lipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, acelera a aterogênese, por isso uma causa frequente de morte por doença cardiovascular. Esse slide mostrando o que seria um vaso normal, com endotélio, com a camada muscular e com células adiposas e vários fatores que existem ali, fazendo com isso no normal, um doente que tem sensibilidade normal à insulina, né? Não tem resistência à insulina, níveis de adiponectina elevados, secreção de fatores vasodilatadores, com o fator de relaxamento derivado do adipócito, né? Ao contrário, quando eu tenho a resistência insulínica, eu tenho alteração do endotélio, alteração da camada muscular, migração de células, né? Macrófagos, e eu tenho exatamente o oposto, né? Diminuição dos níveis de adiponectina, alteração da permeabilidade endotelial, e o endotélio, como está colocado ali, expressa fatores de adesão, ativam plaquetas, aumenta a permeabilidade, potencialmente desenvolvimento de aterosclerose. Então, o paciente que tem resistência insulínica, né, nós já vimos que esse é um fator importante para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, associado à diminuição da produção de insulina pelo pâncreas,
acaba evoluindo, manifestando o quadro de diabetes tipo 2 e as complicações relacionadas à própria patologia, né? Essa morbidade relacionada ao diabetes tipo 2 é uma consequência de dois fatores: doença macrovascular, relacionada à aterosclerose, e também doença microvascular, caracterizada pela retinopatia, nefropatia e neuropatia, né? Já comentei sobre a importância da morte por doença cardiovascular. A retinopatia diabética, que é citada no caso clínico, não proliferativa, essa retinopatia diabética é a principal causa nos Estados Unidos de cegueira, né? Muitas vezes a retinopatia precede o diagnóstico de diabetes tipo 2. Através de um fundo de olho se faz o diagnóstico da retinopatia. Também a incidência da retinopatia aumenta com o decorrer do tempo. Na medida em que a gente trate o doente, controle a glicemia, a gente acaba adiando o aparecimento da retinopatia, né? Essa retinopatia, a partir do momento que o diagnóstico é feito, o paciente deve ser acompanhado pelo oftalmologista, né? Pelo menos com uma visita anual. E a partir do momento que existe o diagnóstico da retinopatia, seja proliferativa, não proliferativa, né, como é o caso do nosso doente, medidas são tomadas, são orientadas em relação ao tratamento, né, específico para a retinopatia, aos cuidados do colega da oftalmologia. Uma outra questão a ser colocada também é o envolvimento renal pelo diabetes mellitus, e aí a gente chama isso de nefropatia diabética, né, muitas vezes manifestada pela excreção aumentada de albumina, que pode se manifestar como microalbuminúria, né? E o diabetes mellitus e o envolvimento renal é a principal causa de doença renal crônica, que leva o doente para o suporte dialítico, a realização de hemodiálise. Então, precisamos também controlar o diabetes, controlar a glicemia, trazer lá a hemoglobina glicosilada para níveis mais razoáveis para tentar impedir a progressão da nefropatia diabética. E o uso de drogas que podem também fazer com que essa nefropatia seja, digamos assim, minimizado o seu aparecimento, né? E aí são drogas como os inibidores da enzima de conversão do angiotensinogênio, né? E também os bloqueadores dos receptores do angiotensinogênio. Então, a gente tem o uso dessas drogas, né? Por exemplo, uma delas é o captopril, ele pode adiar a progressão da microalbuminúria e da retinopatia diabética. Então, é como eu posso intervir para tentar impedir a progressão da doença microvascular. Também devemos avaliar a possibilidade de doença vascular periférica e neuropatia no paciente com diabetes tipo 2. E os doentes diabéticos que apresentam essas complicações, né, a neuropatia e a doença vascular periférica, esses dois motivos representam a principal causa de amputação não traumática, né, como complicação do diabetes também. Então, a neuropatia diabética, o nosso paciente apresentava esse quadro, né, e aí fez a ferida evoluiu com extensão, com gravidade progressiva, né? Existem vários fatores que podem contribuir para o aparecimento da neuropatia diabética, né? Uma série de possibilidades que são colocadas aqui. E nós devemos avaliar os pés do paciente diabético. Em toda consulta que nós fazemos de um paciente diabético, a gente deve avaliar os pés dos pacientes e ver se ele apresenta a possibilidade de neuropatia ou não. Isso é feito, né, como está colocado ali no quadro, né, através de um exame físico apropriado. Toda vez que o doente chega para a consulta, a gente deve avaliar essa possibilidade. Aqui foi o que foi feito no doente, né? São testes onde você faz uma pressão e avalia se o paciente percebe essa pressão ou não. Isso se chama o teste para avaliação de neuropatia de Semmes-Weinstein, com monofilamento. Quer dizer, eu faço a compressão em regiões dos pés e observo se o doente percebe essa compressão ou não. A partir do momento que ele não percebe essa compressão, eu estou fazendo o diagnóstico de neuropatia diabética. Isso implica que medidas preventivas devem ser tomadas no sentido de proteger o pé do paciente. Então, cuidado com o calçado. Esse calçado deve ser um calçado confortável,
esse calçado que o paciente usa não pode gerar a formação de calosidade, porque a formação de calosidade vai fazer com que, mais adiante, haja uma solução de continuidade e a possibilidade de infecção, a progressão da infecção. Então, medidas preventivas em relação a ferimentos, em relação a conforto de calçados, para tentar impedir o aparecimento de lesões que podem evoluir com agravamento, que é exatamente o caso do nosso paciente. Quer dizer, ele apresentou uma lesão, muitas vezes os pacientes não sentem dor quando tem ali uma lesão com solução de continuidade na pele, e esse ferimento acaba infectando, e por conta da neuropatia, por conta da doença vascular, que eu já vou falar, você tem uma chance de infecção, né, maior, e a progressão da infecção. Aqui, como que um controle glicêmico previne o aparecimento dessa complicação microvascular, que é a neuropatia, né? Aqui eu tenho uma lesão nos pés, uma calosidade, onde eu tenho já solução de continuidade. Toda vez que nós estamos diante desse tipo de lesão, curativos devem ser feitos, né? Muitas vezes com orientação do colega da cirurgia vascular. E a pergunta que deve ser feita é se também tem doença vascular presente. Quer dizer, como que eu vou avaliar essa possibilidade? Normalmente, nós avaliamos a possibilidade de doença vascular com 2 métodos, e o colega da especialidade, que é o colega da cirurgia vascular. Repetindo, principal causa de amputação não traumática, eu tenho o exame físico e tenho o Doppler, né? O exame físico eu posso fazer. O Doppler, normalmente, quem faz é o colega da vascular, aonde ele, através do exame de imagem ou da análise das ondas obtidas ali de acordo com o fluxo, ele pode fazer o diagnóstico de doença arterial. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui é apenas um fluxograma de raciocínio, eu posso ter os pulsos nos pés palpáveis, aonde isso não está ocorrendo. Eu faço um Doppler, esse Doppler aqui é o Doppler que é feito, normalmente é o colega da vascular que faz, e pela análise das ondas, eu posso caracterizar o doente como fluxo normal, fluxo moderadamente diminuído ou fluxo severamente diminuído, né, caracterizando uma obstrução severa do fluxo arterial, a doença vascular periférica do paciente diabético, né? E se eu tenho doença clinicamente significante, eu vou eliminar pressões, tratar qualquer infecção, e quem vai acompanhar isso e decidir o que vai fazer, se vai fazer uma cirurgia de revascularização daquele membro ali que está acometido, se vai fazer a colocação de um stent, é o colega da cirurgia vascular. Por outro lado, se não tem obstrução significativa, né, eu posso fazer o despridamento, usar antibióticos e observar a evolução, se está evoluindo para a cura, se não está evoluindo para a cura, e dependendo da evolução do caso, eu também posso acabar ao final indicando, por exemplo, um procedimento mais drástico, como que foi o que aconteceu no nosso doente, a amputação, né? Aqui, também, apenas para discussão, a gente tem leucocitose, a gente tem proteína C reativa elevada e a gente tem VHS elevado. O que significa isso? A presença da infecção e biomarcadores elevados, caracterizando o processo inflamatório presente, a infecção presente, né? Então, está aqui a figura do pé do paciente, e esses biomarcadores, eles são úteis, podem ser úteis por vários motivos, né? Para diagnóstico precoce e acurado, seleção de terapêutica, acompanhar a resposta ao tratamento, com a diminuição dos níveis lá da proteína C reativa, até como critério de resolução. Que antibióticos eu uso para tratar esses doentes? Aqui eu tenho um slide falando de doença, de doença leve a moderada, e aqui o caso do nosso paciente, doença moderada severa. Vejam que está lá beta-lactâmicos com inibidores da beta-lactamase, o uso de ampicilina sulbactam. Quer dizer, na verdade, a conduta tomada pelos colegas foi correta, a prescrição de ampicilina sulbactam, né? A paciente fez uso de ampicilina com sulbactam por 14 dias, observando diminuição dos sinais fleboflogísticos, mas ainda assim permanência da lesão
e de grande área, né, uma úlcera de grande área e VHS elevado. Diante disso, se achou que poderia haver envolvimento ósseo. A radiologia estava normal, mas foi feita uma ressonância e essa ressonância confirmou o diagnóstico de osteomielite. Então, quando você confirma o diagnóstico de osteomielite, como está dito ali, eu tenho que estender a antibioterapia devido ao envolvimento ósseo por 6 semanas. Quer dizer, aquele planejamento inicial para tratamento por 2 semanas, ele é modificado diante da presença da osteomielite para antibioterapia para 6 semanas. Acontece que o doente piorou, o aspecto da ferida piorou, aumento da necrose, presença de secreção purulenta esverdeada, e aí foi feito novamente um desbridamento e foi solicitado um Doppler. E esse que não constatou fluxo, né, na artéria pediosa e diminuição significativa na artéria tibial posterior. Nesse contexto, a equipe indicou, viu que o doente não tinha uma evolução favorável, um comprometimento severo do fluxo arterial e indicou a amputação. Quer dizer, a amputação foi indicada pela equipe cirúrgica, porém a família negou, né, veementemente. E aí foi feito o desbridamento e o doente evoluiu mal para o óbito, como está colocado aqui, né? Esse é o caso clínico, com um desfecho ruim. Então, nós podemos discutir todas essas atitudes tomadas pelos colegas que estavam cuidando do paciente, né? Naturalmente respeitando a ética, né? Mas discutindo o que foi feito, o que não foi feito, o que poderia ser feito, né? Por que amputou, por que indicou a amputação, por que a amputação não foi autorizada, né? Ali o momento que foi feito o Doppler. E eu queria ouvir vocês, quer dizer, dúvidas que vocês tenham em relação ao que foi dito que poderiam ser esclarecidas. Vamos escolher um aqui. Amanda, está ouvindo? Professor, o óbito pode ter sido por sepse? Com certeza. O final do doente é uma infecção sem controle, né? O doente evoluiu com uma infecção sem controle, com disfunção orgânica, que chama-se sepse, né? E evoluiu com hipotensão, com insuficiência respiratória, evoluiu com agravamento do quadro, que a gente chama de choque séptico, e acabou evoluindo para o óbito. Exatamente isso. Mas aonde você acha que você viu alguma conduta inapropriada? Você percebeu alguma coisa que poderia ter sido feita e não foi feita? Com cuidado com a ética, né? O que eu chamo de cuidado com a ética, né? É para a gente discutir um caso olhando assim retrospectivamente é fácil, porque já está tudo ali. Então fica fácil dizer, olha, eu faria isso, faria aquilo, faria aquilo, faria aquilo. Quando você está tomando conta do doente e decidindo o que vai fazer, responsável pelo caso, é diferente, né? Mas a gente aprende medicina dessa maneira também. Não tem outro jeito. Eu tenho um caso clínico, o que foi feito e eu estou discutindo. Quando eu falo que a gente deve sempre ficar discutindo o caso com cuidado, respeitando a ética, eu digo assim, não cabe numa discussão de caso você falar assim, o que aqueles médicos fizeram foi uma porcaria, o que aqueles médicos fizeram foi tudo errado, eu faria de maneira diferente. Isso não é conversa de médico. Eu posso dizer assim, olha, a meu ver, talvez naquela situação, ao invés de eu agir dessa maneira, talvez eu pudesse agir de outra, né? Isso aí faz parte dentro de uma discussão de um nível bom entre médicos, né? Quando você quando reporta um caso e você vai dar opinião sobre a conduta que foi tomada. É assim que a gente aprende, com cuidado, com respeito, em relação a vários pontos, incluindo a ética profissional. Ok? Professor, Fala. então, eu estou vivenciando um caso muito parecido com esse onde eu trabalho. E, assim, é muito complicado, né? Porque envolve toda uma família que, a princípio, não queria que eu amputasse o pé do paciente. Ele não era diabético, só que ele foi um tabagista de longos anos, acho que pelo que ele me falou, uns 40 anos fumando, e aí tem um problema vascular sério, né? Ele pisou num prego, escondeu, e isso surgiu uma ferida e, resumindo, agora levou a amputação. Porém, amputou só a metade do pé, deixando só essa região do calcanhar, né? Sim.
Professor, o pé não fecha, o pé tá cada dia pior, mesmo fazendo antibiótico, aí tipo, começa o antibiótico venoso, manda para casa, ele tem uma piora e menos de uma semana ele volta. E domingo eu fui fazer o curativo dele, professor, muito feio, com essa mesma secreção amarela esverdeada, um odor super fétido, eu fico assim, Jesus. E assim, o vascular teve avaliando sexta-feira e disse que somente para usar colagenase nas áreas de necrose. E assim, a gente ficou um pouco de mãos atadas, que a gente acha que outros meios poderiam ser utilizados na realização do curativo do paciente, que poderia ter um outro desbridamento ou uma avaliação de uma amputação mais acima do local, porque assim, tá muito feio e eu tenho feito fotos do pé dele e tenho observado a piora assim progressiva, sabe? Então é muito complicado, Aonde muito você entra difícil. nessa história? Você trabalha com eles? Você ajuda? Faz curativo, é isso? Eu sou enfermeira no hospital, professor. Ah, sim. Você já é enfermeira e trabalha no hospital. Entendi. Entendi. É, Sim, sim. Só que, tipo assim, até chegar a questão da amputação, que poderia ter acontecido bem antes, porque eu devo estar no hospital, deve ter 6 meses, de 6 a 7 meses. E desde que eu entrei, eu já comecei a ver esse senhor indo lá. Então deve ter uns 5 meses que ele vai lá, só que só foram amputar agora o pé dele em janeiro, entendi. porque a família era contra a amputação. Então, assim, às vezes dá esse medo. Será que esse paciente vai evoluir para sepse? É essa sensação que eu tenho, porque pode acontecer, né? Lógico, existe essa possibilidade de ter o destino parecido com o caso que a gente está discutindo aqui, né? Agora, vamos só para ilustrar, para que todos discutam e aprendam também. Como é que é seu nome mesmo? Amanda, é isso? Letícia, professor. Letícia, quando a família se recusa a permitir a amputação, o doente se recusa a permitir a amputação, né, que foi o nosso caso, no teu caso ele autorizou, né? Isso está baseado em que princípio da bioética? Você sabe Da isso? gente respeitar. Oi? Autonomia. Autonomia, exatamente. Quer dizer, quando o doente concorda ou não concorda, ou o responsável legal não concorda, isso está dentro do princípio da autonomia, que a gente tem os princípios da bioética, né? Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Então, a gente tem aí esse contexto, né, da autonomia do doente não permitir que seja feita a amputação no nosso caso, né? No teu caso, o doente permitiu a amputação, é uma outra discussão, é que nível de amputação deveria ser feita, né? Mas isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente vai conversar com a família, a gente pode encontrar resistência, né? E cabe ao médico, né, muitas vezes encontrando alguma resistência, uma negativa, tentar convencer a família para que o procedimento seja autorizado. Normalmente, quem faz isso é o colega da vascular ou o colega da ortopedia, são os dois profissionais que podem agir dessa maneira. Normalmente, se faz um documento que faz com que está sendo autorizado e o paciente ou o responsável legal assina esse documento autorizando o procedimento e aí sim o procedimento é feito. No nosso caso não foi feito, a infecção piorou, evoluiu com gravidade e óbito. Então, essa conversa é uma conversa que pode vir a ocorrer, podemos encontrar resistência negativa da família e se eu achar que a amputação deva ser feita, né, eu vou reconversar e vou tentar convencer a família a deixar fazer o procedimento. Quando o procedimento não é autorizado, algumas vezes o doente deteriora rapidamente e aí, mesmo que se mude uma opinião, não vai mudar mais o desfecho do doente. O doente está muito grave, não muda mais nada, né? E o doente evolui para o óbito. É muito chato, a verdade é que é muito chato. Eu já vivenciei essa situação algumas vezes, né? E esses casos são sempre acompanhados pela cirurgia vascular, né? Onde faz, digamos assim, dá a palavra final a respeito se deve se manter uma conduta conservadora ou se tem que fazer um procedimento como a amputação, né? Que a palavra final é do colega da cirurgia vascular, analisando vários fatores ali que podem estar envolvidos, né? E sempre tentando fazer com que a família concorde com o que está sendo colocado, nem sempre isso ocorre. Mas, Professor, fala. Eu assisti uma cirurgia de amputação de um pé diabético
E foi até uma situação bem complicada, porque o cirurgião estava o residente operando e o cirurgião foi entrar na cirurgia e aí ele queria que tirasse... não foi amputado o pé inteiro, foi só uma parte. E aí o cirurgião estava fazendo e ele, o residente, e aí ele falou, não, aí não e tal. Eu queria entender como que eles fazem essa seleção da, tipo, o quanto vai ser amputado ou se vai amputar tudo ou vai ser só alguns dedos. É a partir do tecido ali na hora que olha, eu fiquei meio perdida assim. Eu não, veja bem, eu não sou cirurgião vascular, eu sou intensivista. Uhum. Né? Mas essa decisão, ela é tomada, primeiro, talvez o colega da vascular queira fazer algum procedimento inicial um pouco mais econômico, né? Para ver se consegue resolver essa questão adicionalmente fazendo curativos e ver se a lesão consegue estabilizar, não progredir, com um procedimento, digamos assim, menor, né? Por outro lado, ele leva em consideração também o grau, a extensão do problema, a extensão da infecção, a extensão da necrose e o grau de obstrução arterial, até onde está com obstrução arterial significativa. Eu posso ter obstrução mais alta, com o fluxo arterial comprometido, quer dizer, não está chegando sangue, né? E eu faço uma amputação menor e isso não resolve o problema. Talvez ela devesse ser mais alta, né? Até o nível onde tenha fluxo de sangue arterial para permitir uma cicatrização através de curativos, vários curativos, uma cicatrização daquele tecido. Quer dizer, se eu amputo e não chega sangue nesse tecido, porque foi feito, existe uma obstrução severa, mais alta, não chega sangue nesse tecido, e eu fiz uma amputação um pouco mais econômica, significa que eu vou continuar vivendo o mesmo problema, né? E mais adiante vai ter que ser feito novo desbridamento e extensão da amputação. Isso para o doente é péssimo. Mas, por outro lado, se você vira para o doente, eu vou fazer um desbridamento, eu vou fazer uma pequena amputação, ou então vamos ver o que vai acontecer, depois vamos fazer curativo. O doente vai escolher fazer isso, né, do que amputar o pé inteiro ou amputar a perna, né? Agora, a decisão é de acordo com esses fatores, né? A extensão da necrose, até onde eu já tentei resolver aquela questão com desbridamentos iniciais e curativos em antibiótico terapia, qual o grau de... Se eu tenho alguma coisa para fazer do ponto de vista vascular, eu posso ter, por exemplo, uma obstrução arterial que eu vou tratar colocando um stent, né? E aí, se eu boto um stent, eu alivio a obstrução, melhoro o fluxo de sangue arterial para aquela região, pode ser que eu minimize ali a necessidade de uma amputação extensa. Então, pode ser um tratamento combinado, quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou fazendo curativo, desbridamento menor e fiz uma angioplastia mais alta, eu espero que o fluxo de sangue melhorado consiga fazer com que haja uma cicatrização. Por outro lado, digamos que eu não consiga fazer isso, eu já até tentei e não deu certo, e continua com um fluxo bastante comprometido, severamente comprometido, eu estou adiando uma amputação que pode, na verdade, mudar o curso do doente, fazer com que o doente, eu amputei e o doente fica vivo, né? Depois coloca uma prótese e a vida continua, do que eu ficar protelando essa decisão e a infecção pode tomar uma proporção de maior gravidade e aí, mesmo que eu faça amputação, eu não consigo mais resolver a infecção, o doente morre de infecção. Eu já vi isso também, né? Se adiar uma amputação mais extensa, a infecção piorou, e aí, quando foi feita a amputação, uma infecção grave, choque séptico, e aí a mortalidade é alta com ou sem amputação. Quer dizer, a infecção ela já se estendeu de maneira significativa e o doente, mesmo com a amputação, não consegue mais vencer a infecção. Quer dizer, esse contexto de amputar e não vencer a infecção é péssimo. Quer dizer, eu estou indicando a amputação tardiamente. Quando eu falo eu estou indicando, eu estou falando da equipe. E a palavra final, repito, é do colega da cirurgia vascular. Quem ajuda nesse processo decisório é o clínico, é o intensivista. Fala assim, o doente está muito grave, se a gente demorar a amputar, nós vamos perder o doente. Vai fazer mais alguma coisa? O desbridamento não está adiantando, já foi feito, já foi amputado parcialmente. Então, por que não faz uma cirurgia
maior, definitiva, onde a gente efetivamente possa controlar essa infecção, né? Então, a gente nesses casos, como tudo em medicina, a gente trabalha com probabilidade, a gente quer acertar, a gente quer resolver aquilo. Algumas vezes, esse limite tênue ali de entre dar certo e não dar certo significa alguns dias de evolução, né? Uma decisão que demorou a ser tomada. Isso significa ver o doente sempre com um colega da cirurgia vascular, discutir os exames, se está melhorando, se não está melhorando, tudo em conjunto para poder decidir o que é melhor para o doente. Entendi, professor. Obrigado. Oi? Não, eu falei que entendi. Obrigada. Mais dúvidas, por favor. Vocês entenderam ali na análise dos biomarcadores o fato de estar usando antibiótico e não ter diminuído os níveis de velocidade de hemossedimentação? Isso aí fez com que os médicos pensassem na presença de uma infecção envolvendo o osso, e a radiologia não fez o diagnóstico, aí fez o diagnóstico através de ressonância. A implicação disso é que você tem, isso significa extensão da doença, e significa que eu tenho que prolongar o tempo de antibioterapia para 4 a 6 semanas. Quer dizer, isso foi feito também, foi planejado também, né? Aí, professor, nesse caso, quando atinge o osso, que você começa a parte de estender a parte do antibiótico, eu não vou indicar, eu vou aguardar para ver para que lado vai. Só que não é só a osteomielite, é a osteomielite mais necrose, infecção de tecido mole, necrose, extensão, piora. Quer dizer, na verdade, a osteomielite, nesse caso, é considerada complicação daquela úlcera que ele fez, que se estendeu para o osso. É como se o meu paciente internou agora, essa semana passada, com a suspeita de osteomielite, professor. Sim, a infecção avança, né? Se eu não consigo fazer com que chegue fluxo de sangue arterial, mais antibiótico terapia, mais desbridamento, mais corretivo para a região, a infecção vai avançar. A infecção avança. O doente diabético, eles têm essa particularidade, né, das infecções poderem se tornar de maior gravidade, né, exatamente por conta da própria patologia e essas outras complicações que a gente está conversando, né, neuropatia, doença vascular, né, que fazem com que esse curso possa ser um curso ruim, né, um curso ruim. O que mais? Mais dúvidas? Professor, esse teste, lá na prevenção, aquele teste do monofilamento, ele é feito no desenho que você colocou lá dos pés, ele é feito exatamente naqueles pontos ali e é feito uma pressão ou usa algum equipamento? Não, é pressão. Não é para ter dor, é para perceber a pressão, né? Se o doente não percebe a pressão, significa que tem neuropatia. E aquilo ali é o teste que o autor colocou e que levou o nome dele, entendeu? Mas significa que eu tenho que examinar os pés dos pacientes e pesquisar a possibilidade de neuropatia. É isso que a gente deve fazer. Exame dos pés, cuidado com os pés, avaliação da neuropatia. Se eu percebo ou faço diagnóstico que o doente tem neuropatia, isso é sinônimo de proteger os pés. Proteger os pés. Senão, o doente vai ter ali um ferimento que ele não vai sentir nada, né, porque não sente dor, e esse ferimento pode progredir, exatamente por conta da neuropatia, da doença vascular, da presença do diabetes, e aí se torna um problemão a ser resolvido mais adiante. Então, isso tem a ver também com calçado, com o cuidado com corte de unhas, né? A presença de micoses ali naquela região, que devem ser tratadas também, né? Mas o principal que eu estou chamando a atenção é a possibilidade de ferimento sem o doente, né? Uma calosidade que se transforma ali num ferimento com solução de continuidade, sem o doente se queixar de nada, porque ele não tem dor. Então está lá com uma ferida,
Há quanto tempo? Nem vi que tinha essa ferida. Essa ferida foi feita aí, mas eu não estou sentindo nada. E a infecção avança. Ô, professor. Entendi, obrigada. Nada. Fala. A questão do tratamento, da medicação do antibiótico, você entra pela via venosa, né? Mas se a parte vascular vai estar comprometida, não teria que fazer alguma outra forma? Porque, não, em tese, não estaria chegando tanto sangue, assim. Mas tem que ser venoso, não tem outra opção. Porque o curativo local ali com antibiótico, com pomadas, não resolve absolutamente nada, né? Essa infecção tem que ser tratada com antibioterapia sistêmica, por via venosa. Depois que o doente melhorar, eu posso até dar continuidade com o tratamento oral, né? Mas, no primeiro momento, tem que ser por droga intravenosa, mesmo sabendo da dificuldade da droga chegar ao local para ter ação terapêutica. Isso que você está falando é óbvio, né? Uhum. Se eu não tratar a doença vascular, se eu não melhorar a região, se não chegar sangue ali, o antibiótico não vai funcionar. Não vai funcionar. Que é o que ocorre com esses doentes, que acabam caminhando para a piora da infecção e necessidade de amputação, e se não for feito, óbito, né? O antibiótico é parte da solução, não é toda a solução, né? Quem dera a gente fizesse antibiótico e resolvesse essas questões, mas não necessariamente, né? Não necessariamente, exatamente por causa do que você falou. Mas eu não tenho outra alternativa. E o problema dessas indas e vindas é acabar fazendo uma resistência, né, professor? Aos antibióticos, né? Porque vai fazendo várias classes diferentes e aí daqui a pouco a pessoa está resistente, né? No caso ali que a gente apresentou, foi inclusive isolada a bactéria, né? Foi feita cultura, cresceu Escherichia coli sensível à ampicilina sulbactam, né? Então, também devemos, né, como infecção, colher material para cultura. Cultura da ferida, normalmente a gente não recomenda, né? Suave ali, cultura. Mas quando tem infecção óssea, muitas vezes um fragmento ósseo que vá para a cultura é importante para a gente identificar qual micro-organismo está causando a osteomielite, né? Para poder escolher, dentre as opções terapêuticas, qual que eu vou fazer para tratar a osteomielite. São drogas que devem ter uma boa penetração óssea, né? Para poder vencer ali a osteomielite. Entendi. Obrigada, professor. O papel do clínico ele é muito importante, né? Do clínico, no caso, o meu caso aí, que eu estou falando dentro do CTI, como intensivista, é importante, sem dúvida, porque a gente dá o suporte clínico, prescreve antimicrobiano, conversa, e o cirurgião junto ali, né? Passando visita e vendo o que vai fazer com o doente, né? Então, é uma equipe, né, de profissionais para cuidar desse doente, né? Os exames complementares devem ser feitos. Talvez um item que passou assim desapercebido, né? Observem que o Doppler só foi feito lá no final, quando o doente já tinha piorado muito, né? Talvez colocar de propósito a discussão do caso, né? Mas normalmente esses casos, a partir do momento que é diabético, internou com complicação de pré-diabetes, você envolve o vascular no problema. Envolve quer dizer o seguinte, vem dar um parecer aqui, né? E significa que ele vai avaliar fluxo arterial. Avaliar fluxo arterial significa fazer Doppler. Então, ele já vai me dizer, vai lá atrás, já vai dizer, olha, vamos fazer curativo, vamos fazer desbridamento, mas a doença é severa. Pode ser que não dê certo. Pode ser que não dê certo, significa, será que eu tenho alguma coisa para fazer do ponto de vista vascular ou não? Ou eu vou continuar ali fazendo curativo, mas se não resolver, depois de um intervalo de tempo, eu vou decidir uma medida mais drástica. Mas aí eu já tenho a informação da doença vascular. Observem que no nosso caso clínico, a informação da doença vascular grave entrou no final, quando o doente já estava lá, já estava com extensão da infecção, né, com osteomielite e secreção esverdeada, e aí foi feito o Doppler, e a equipe indicou amputação. Quer dizer, na prática clínica, normalmente, a entrada do vascular e a realização do exame complementar, do Doppler arterial, é feita um pouco antes de se tornar um problema
gravíssimo, entendeu? Que aí tudo que eu tenho que fazer meio correndo. E algumas vezes, esse meio correndo, também eu não convenço a família e a família não autoriza, que foi o que aconteceu com o doente, né? Talvez se eu tivesse preparado para essa possibilidade, ó, nós vamos fazer curativo, mas o senhor tem uma doença arterial grave, não tem indicação de revascularização, de angioplastia, nada disso, é apenas curativo. Pode ser que, se não melhorar, a gente tenha que fazer a amputação. Quer dizer, quando você conversa com isso com o doente ou com a família, você já prepara para uma possibilidade posterior, né? É diferente de eu chegar agora, ó, se eu não amputar, vai morrer. Aí a família, pressionada, muitas vezes é contra e vai ser contra. Não quero que faça. Não quero que faça, isso é sinônimo de evolui, faz só o curativo, evolui para o agravo e óbito, que foi o que aconteceu com o doente logo a seguir, né? Então, talvez se a vascular tivesse entrado antes, feito o Doppler antes, e aí pode ser que algumas providências pudessem ter sido tomadas com um pouco mais de calma. Mais alguma pergunta? Acho que não, professor. Não. Então, na semana seguinte, na semana que vem, a gente vai falar sobre um outro caso, com outros problemas associados, e aí com essa dinâmica. Então, podem colocar o nome, a matrícula, e um abraço para vocês até semana que vem. Muito obrigada, professor. A aula, como sempre, muito boa. Um abraço para vocês, obrigado. Tá? Boa noite, professor. Boa noite a todos também, tá? Se cuidem, tá? Com o que o senhor falou com relação ao falecimento do professor Guarichi, eu gostaria de falar em nome da turma os nossos sentimentos, nossos sinceros sentimentos. Ah, tá certo, Luiz. Entendi. Realmente é muito triste para todos nós, tá? Eu não era próximo dele, da família dele, mas, como eu falei para vocês, eu assisti ali de perto como que ele trabalhava e a qualidade do profissional que ele era. Não resta dúvida em relação a isso. Foi uma perda muito grande. Sim, ele era muito bom mesmo. Ok. Boa noite, professor. Boa noite, Obrigada. boa noite. Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite. Também. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite.